Em meados de fevereiro de 2021, o estúdio Tarsier, criadora da franquia Little Nightmares, foi comprada pela Embracer Group, porém sua IP original foi perdida. E acredito que qualquer um que ama essa franquia adora o quanto a lore desse jogo consegue ser profundamente complexa, e como os criadores originais da Tarsier conseguem tornar ela tão cativante com tão pouca informação sobre os jogos. Então, quando o estúdio perdeu a IP e o desenvolvimento do terceiro jogo foi passado para Supermassive Games, todos agiram como se isso fosse o fim dessa franquia, e uma enorme dúvida surgiu sobre o futuro da história e da lore. Acho que o que mais pesa para muitas pessoas é a troca de estúdio. Geralmente quando isso ocorre já fica um gosto meio amargo, pois sempre tem um medo de que o novo estúdio não vai conseguir fazer algo tão bom quanto o original fez. E eu acho que esse medo ocorre em todos os casos. Mas em Little Nightmares 3, a IP foi para a Supermassive Games, que não tinha um histórico muito bom com jogos antigamente, sendo a maioria muito criticada ou odiada. E ter um jogo tão delicado nas mãos de um estúdio tão fraco era desesperador. Mas eu sempre fui otimista, apesar do novo estúdio não ser dos melhores, eu ainda queria acreditar que toda a lore e o universo ainda fosse ser respeitada e continuada. Eu só fui conhecer a franquia quando o 3 já era confirmado, e bem perto do lançamento do primeiro trailer, mas foi quando me dei conta da troca de estúdio. Confesso que o que eu mais queria quando terminei o segundo jogo era uma sequência, pois quem jogou sabe que o que mais tem é pontas soltas e mistérios para responder. Só de saber que uma sequência iria sair, fiquei mais animado, pois talvez teria uma expansão da lore. Então veio o primeiro trailer. Minha impressão até então desse trailer era bem mista. Por um lado, esse primeiro mapa que é mostrado no jogo não me agradou. Não parecia Little Nightmares. O chefe até então mostrado era o mais sem graça de toda a franquia. Então eu inicialmente fiquei com o pé atrás. Mas isso era apenas o começo do jogo, eu não sabia o restante. Porém, ao mesmo tempo, pude perceber que o jogo parecia seguir até bem os moldes do que foi o jogo 2, que é o meu favorito. E se ele se baseasse e conseguisse entregar um bom jogo nos moldes do anterior, no mínimo decente ele iria ser. Eu ainda tinha esperança. Mas o terceiro jogo foi lançado, e junto veio uma enxurrada de críticas negativas, que colocaria o medo em qualquer fã da franquia, pois pelos trailers eu podia tirar tantas coisas interessantes quanto coisas que não me agradavam. Mas aí eu joguei, em co-op, como ele era feito. Eu e meu amigo jogamos, zeramos, e por incrível que pareça, eu gostei do jogo. Analisando o jogo, dá pra ver que ele se baseia muito em Little Nightmares 2, em sua gameplay, mas tirando as inspirações, ele se destaca. Como mencionei, a primeira área do jogo é a mais fraca, com talvez o boss mais sem graça na minha visão. Esse arquétipo de bebê gigante é um que eu não gosto muito, e essa primeira área do deserto, quente e colorido, é um contraste direto com o que foi o jogo anterior. Mas, sendo sincero, ele melhorou consideravelmente ao longo da gameplay. Cada nova área eu sinto que esse jogo vai melhorando, tanto em estética, quanto em level design, quanto nos chefes. A última área é a melhor parte para mim. Pode parecer contra-intuitivo, pois ela é bem básica, sendo só o conceito de um prédio destruído, mas eu confesso que gostei bastante. Acho que as fases depois desse prólogo são tão divertidas de se jogar quanto os jogos anteriores, e volta muito a uma sensação que eu senti jogando os outros. Acho bem competente, mas o que talvez seja um grande defeito seja a história. Não por ela ser ruim, mas por ser covarde. Comparado ao 1 e principalmente ao 2, esse final é tão anticlimático. Depois da bomba que foi o final do 2, eu esperava algo tão incrível quanto, mas no fim foi contido. Tá, aqui eu vou tentar defender esse final apesar disso. Acho que o motivo de talvez não ter um final tão impactante foi por ser o primeiro jogo fora dos devs originais, e eles não queriam ousar com algo muito escandaloso de cara, já que junto do jogo estaria saindo outras mídias com muito mais informações sobre o universo, que já cumpriria essa tabela. E como falei no meu vídeo da saga Little Nightmares, o final desse jogo tem algo realmente interessante, pois o mundo de Little Nightmares é um mundo dos pesadelos, que existe paralelo ao nosso mundo, onde as crianças do mundo real vão para lá. E pelo meu entendimento, o LoL, protagonista desse jogo, consegue voltar para o mundo real no final. Isso é muito interessante de se pensar. Já a Loni, a companheira do LoL, é visto que ela era uma espécie de amiga imaginária, que ganhou forma nesse mundo dos pesadelos que eles estão. E como o LoL voltou para o mundo real, deixando de existir no outro mundo, a Loni acaba por deixar de existir, sendo esse o final que vemos no jogo. Após zerar e gostar, eu de fato me questionei o que de tão ruim havia no jogo, então resolvi pesquisar. Pesquisar o que estavam falando e as principais críticas. De longe, o que mais afastava a gente desse jogo era a troca de estúdio,
E confesso que até eu me incomodo um pouco com isso. Não ter mais a mão dos criadores originais trabalhando no projeto é triste. Afinal, eles que idealizaram toda a franquia. Ter outro estúdio cuidando disso para alguns é revoltante. A Supermassive Games não é um estúdio muito competente. Se olhar seu histórico, verá muitos jogos bem questionáveis. Mas, desde os trailers já era possível ver que eles estavam respeitando muito o estilo dos jogos antigos, se inspirando muito no 2 mais especificamente. Desde lá já dava para ver que mesmo não sendo tão bom quanto o 1, e principalmente o 2, ao menos iria ser minimamente decente. Pois toda a gameplay era baseada e até um pouco aprimorada do 2, e a história poderia ser a parte mais fraca, mas eu já imaginava que não teria nada tão ousado quanto dos jogos antigos, pois estavam apostando no seguro. Então, mesmo com a troca de estúdio, ainda dava para ver que estavam se dedicando para fazer um jogo ser Little Nightmares de verdade. Para muitos, a falta de co-op local e o single player perder o terror por ficar fácil demais é um defeito do jogo, e aqui não tem muito o que defender. Limitar o co-op local para só poder jogar juntos se cada um tiver uma cópia do jogo é uma decisão bem paia. Mas quanto ao single player não tem muito o que falar, pois não joguei desse jeito. Dizem que fica mais fácil, pois a IA do jogo deixa óbvio o que tinha que ser feito. Mas isso meio que também acontecia no 2, quando a Six estava presente. Ela ajudava a resolver os puzzles, mas lá era menos frequente, afinal ela não estava presente o jogo todo. O mesmo dizem sobre o terror do jogo. Para uma parte da comunidade, o terror de Little Nightmares vinha da sensação de estar absolutamente sozinho e indefeso. Jogar com um amigo ou com uma IA que está sempre ali remove o sentimento de isolamento. Mas novamente, isso já acontecia no 2, que para mim é o melhor da franquia. O co-op também existe no novo jogo da Tarsier, mas lá não ouço críticas de que o co-op tira o terror. E sendo sincero, em nenhum jogo da franquia o terror era muito forte. O momento que mais se aproximava de um terror é a parte dos manequins no Little Nightmares 2. Fora isso, todo o resto é super leve. Eu nem entro no jogo esperando sentir medo, então nesse terceiro jogo, que realmente não dá medo, eu já esperava isso. Críticos afirmam que a Supermassive usa sustos mais diretos e perseguições óbvias, enquanto a Tarsier deixava o medo cozinhar, no silêncio e na escala dos cenários. Mas comparando os jogos, não vi diferenças gritantes entre eles no terror e em como ele foi feito. O ritmo mais ágil não é um defeito, é uma escolha de design que torna o jogo menos cansativo e mais dinâmico. A atmosfera não sumiu, ela apenas mudou de foco. O medo aqui não é mais sobre solidão absoluta, mas sim sobre responsabilidade e dependência mútua. Sentir que você depende da outra pessoa, ou da IA, e que um erro seu pode condenar o seu parceiro. Cria um tipo de tensão diferente, mais focado na cumplicidade e no desespero compartilhado. Sejamos honestos, Little Nightmares nunca foi um jogo de terror puro. A única exceção real é o hospital no segundo jogo. Tirando ela, o segundo jogo é bem tranquilo, assim como o primeiro. O medo do terceiro jogo se assemelha muito a isso. E outra crítica que eu ouvi é que o jogo é mais do mesmo, e aqui é mais complicado. Pois para muitos a presença dos mesmos tipos de puzzles, empurrar caixas, puxar alavancas, se esconder do chefe é muito repetitivo, pois não inova nada desde o primeiro jogo. Mas na minha visão, é isso que torna a identidade da franquia viva, manter uma simplicidade da estética da gameplay padrão em todos os jogos. E esse terceiro faz o mesmo que o 2 fez, que é manter o que já conhecíamos do anterior e acrescentar ainda mais. Porque se for ser sincero, o 3 tem a gameplay mais refinada dos três, muito melhorada e com adições, como o arco e flecha e a chave, que tem combate próprio usando eles, e puzzles específicos que só tem nesse jogo, e outras, como a das luzes que afastam as baratas, ou do ursinho que modifica o cenário à sua volta. Ele sim é sutil, mas o mesmo acontece do 1 para o 2, pequenas adições, mas que são marcantes, e no mais, mesmo sendo muito parecido, mantém o que já havia de bom. Como conclusão, ele continua divertido assim como os demais, sem ficar obsoleto. Já a crítica e comparação que mais me irrita é comparar esse jogo com Reanimal. Sim, Reanimal é bom, ou deve ser, pois ainda não tive a oportunidade de jogar. Mas dizer que ele é o verdadeiro Little Nightmares 3 pra mim é ir longe demais. Por melhor que Reanimal seja, ainda é outra história, outra IP. O que mais me cativava em Little Nightmares é o universo, a lore, e isso Reanimal não tem, pois é outra história. Por mais que a Tarsier não esteja mais envolvida, todas as respostas para as perguntas que nós temos sobre o universo de Little Nightmares está com a Bandai agora. E os novos jogos e conteúdos extras que ela lança que tem a função de responder essas perguntas, como o que ela fez recentemente com Altered Echoes. Como disse, ainda não joguei Reanimal, e aposto que deve ser muito bom de fato, mas não, ele não é Little Nightmares 3.
O que mais me irrita não é o jogo em si, mas a narrativa da comunidade. Muitos rotulam Little Nightmares 3 como um fracasso, só por causa do estúdio. Eu entendo a frustração, a Tarsier é a alma da franquia, mas a Supermassive, sendo ou não um estúdio questionável, entregou um jogo que respeita as fundações. O jogo é repetitivo? Sim, mas Little Nightmares 2 também era, e nós amamos ele por isso. A repetição aqui não é um defeito, é a manutenção da identidade. Acho que eu consegui deixar claro que eu não odeio esse jogo como todo mundo. Achei muito divertido do início ao fim jogando com meu amigo, e jogaria de novo sozinho, pois eu amo muito essa franquia, tanto que fiz um vídeo de 40 minutos sobre ela. E aqui mais uma vez fazendo um vídeo dessa franquia, por isso peço que se gosta também de Little Nightmares, apoie meu vídeo. Também convido a entrar no meu servidor do Discord do canal, para batermos um papo. Fiquem bem e até a próxima.